Bíblia fala sobre algumas mulheres que são referências. Mãe de Moisés, Joquebede, Ana, mãe de Samuel. Fala de uma mulher chamada Débora, uma juíza de Israel, que fez toda a diferença na sua época. Uma profetisa, Deus usou tremendamente essa mulher para libertar o povo de Israel. Débora foi considerada mãe de Israel, pela sua maneira de agir, pela sua comunhão, pela sua entrega. Através da vida dessa juíza, Deus operou maravilhas na terra dos viventes. E o nosso Deus, Ele requer isso de nós. Porque a sua obra redentora, ela precisa ser divulgada. E o nosso Deus quer gerar no nosso meio mulheres que venha edificar o Evangelho, que venha edificar a igreja, que venha edificar a sua casa. E nós vamos falar de duas personagens, duas mães no Novo Testamento. E eu fico sempre impactado como Deus, Ele nos dá uma referência da maneira dele cuidar de nós. Fala de uma mulher que já era avançada na sua idade, mas tinha muito temor a Deus. Era um marido, fazia a obra redentora. Uma mulher que se ocupava com o reino de Deus, mas já era avançada de idade, e seu marido também. E a Bíblia fala também de uma jovem que tinha aproximadamente 16 a 17 anos, que ainda não era despojada, e o Senhor Deus também manifestou o seu desejo de manifestar nessas duas mulheres o plano da obra redentora. Então, eu vejo que o nosso Deus, Ele não nos limita. Nós não temos que nos preocupar, mas como o nosso Deus pode trazer uma referência para esse mundo através de minha vida. O que o nosso Deus pode, realizar através de minha vida. Que referência o nosso Deus pode dar para esse mundo através de nossas vidas. E você vê que tanto uma jovem de 16 para 17 anos e uma anciã teve o mesmo propósito de planos de Deus. Então vamos lá, em nome de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 5, nós vamos falar da primeira mulher. Diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Tu vê que nessa época, quando uma mulher não obtinha o direito da maternidade,
ela era uma referência de maldição. O povo sempre trazia olhares sobre essas mulheres que não eram mães, os olhares acusadores. Porque se não gerasse, era amaldiçoado, estava em pecado. E aqui, esse dogma foi totalmente desfeito, porque Zacarias era um sacerdote e a sua esposa tinha muito temor a Deus. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, eu fico imaginando como vivia esse casal, fazendo a obra de Deus, sendo referência de fidelidade ao Senhor e não obtendo uma resposta. Eu creio que eles gastavam todo o tempo clamando para serem alcançados com esse favor divino, para que o ventre de sua esposa fosse abençoado. E o tempo passando e a resposta não vinha. Imagine. Mas a palavra de Deus diz que eles não se desviaram, pelo contrário. Eles continuavam, com temor e obediência a Deus. Diz assim: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Teve um momento que Zacarias foi praticar a obra de Deus, mesmo não obtendo a resposta que ele e a esposa desejavam. Sempre se posicionando em favor do seu chamado, nunca questionando. E aí diz o seguinte, que no momento que ele estava se posicionando para realizar a obra de Deus, chegou um anjo até ele. Um anjo. E revelou o plano de Deus para ele e sua esposa. Uma surpresa muito agradável. Algo que era inesperado, por ele ser já avançado em idade, e a esposa também. E ele recebe uma palavra ilógica. E ele ficou surpreso, porque como assim? Como vai acontecer esse milagre? E aí o Senhor Deus, através desse anjo, falou: por você duvidar, você vai ficar mudo até o momento que você pode liberar a sua palavra, até o momento oportuno. E ele saiu daquele ambiente santo e saiu impactado, porque houve uma resposta que o surpreendeu. E nesse exato momento houve um reboliço na vida desse casal. A Bíblia fala que ela se resguardou. Na sua gravidez ela se resguardou. Eu fico pensando, olha a qualidade de disciplina, de princípios dessa mulher. Ela deve ter sido mergulhada todos, os tempos da sua existência, até então. E aí, ela poderia muito bem sair com a sua barriguinha e se apresentar à sociedade. E aí? Chegou a minha vez,
Aí, estou grávida. Ó, Deus é comigo. Vocês não acreditavam não, né? Mas Deus é comigo. Então, ela se resguardou. Ela não quis, sabe? Colocar, não, eu também sou vaidosa. Eu também quero me apresentar que Deus é comigo. Ela se resguardou. Vamos para o versículo 26 agora, por favor. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Agora você vê. O anjo de Deus foi para uma cidade chamada Nazaré. E quando você esmiuça a Bíblia, você vê que esse lugar é um lugar que não era tão conhecido assim, pelo contrário, quase ninguém da Judéia conhecia esse lugar. Não era nem considerado um povoado ou uma província. Era apenas um lugar reservado para algumas famílias. Um morro humilde. Mas foi ali que Deus, sabe, foi ali que Deus se deparou com uma mulher que poderia gerar o Salvador. Quer dizer, num lugar não valorizado, um lugar que verdadeiramente era um lugar despreciado para a cidade de Judéia. Mas foi ali, dos olhos de Deus, que alcançou uma varoa fiel, simples, mas cheia de princípios de Deus. Num lugar que só ao ver os olhos de Deus. E eu fico, sabe, na expectativa. Porque o nosso Deus, Ele passeia dos seus olhos, procurando. Sabe, Ele quer chegar e encontrar, não adoradores, mas verdadeiros adoradores. Aqueles que Ele possa contar. Aquele que Ele possa, sabe, fazer algo para que o seu reino venha a ser divulgado, para que o seu reino venha a prosperar. Meu amado, não importa quem somos, não importa se você... não importa. Os princípios de Deus são diferentes. Qual é a qualidade que Davi tinha para ser rei de Israel? Qual é a qualidade? Qual é a qualidade? Senta, minha filha. Senta lá atrás, filha, por favor. Eu sei que você está bonita, mas não precisa ficar desfilando. Você está mais no vestuário, fica... Fica sentadinha aí, filha. Bota ela para sentar aí. Então, o nosso Deus, Ele verdadeiramente, Ele não tem dificuldade de encontrar quem Ele deseja. Não tem. Davi, um pastor de ovelhas, não tinha dinastia real, mas o nosso Deus escolheu ele para ser o rei de Israel. O nosso Deus escolheu essa mulher nesse lugar desconhecido, mas hoje é a cidade mais conhecida do mundo. Hoje é conhecida muito mais do que Nova York. Nazaré. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Meu amado, o Senhor Deus passeou e encontrou Isabel, esposa de Zacarias.
Os olhos de Deus passeou, encontrou Maria. Porque ele tinha um roteiro. Ele tinha um roteiro. Nosso Deus é Deus de cerimônia. Ele prepara. De repente, você foi escolhida. Ele não sabe o plano de Deus. Agora você tem que ficar na posição. Nós não sabemos o plano de Deus para nossas vidas. Mas Ele já tem um roteiro. E Ele fica na expectativa que você fique na posição para Ele poder te usar no tempo oportuno. Porque esse é o nosso chamado, igreja. O nosso Deus, Ele nos chamou sabendo quem nós éramos. Eu estava falando com o Diácono Vitor. Ele sabia como eu era e Ele me escolheu. Eu não sabia até onde Ele ia me levar. Como eu não sei. Mas a gente tem que estar pronto, disposto a obedecê-lo. Tu vê, Davi, ele foi ungido. E o que aconteceu? Ele exerceu a sua função de imediato? Não. Mas ele ficou na posição até que aconteceu. Quando você vê a história de José, o José tinha um chamado. Um grandioso chamado de Deus, que ele sabia. Ele sabia que, o povo de Israel ia precisar dele. E o que ele foi fazendo? Ele foi adestrando, levando José, muitas das vezes pelo caminho que José não se agradava, mas era necessário. Porque o nosso Deus enxerga lá na frente. Ele sabia, que ele precisava de um profeta. E ele encontrou quem? Ele encontrou, Isabel. Já uma senhora. Mas para ele não importa. Ele é o autor da vida. De repente ele olha para você, não importa. Ele quer você. Ele deseja você para ele, dar continuidade ao plano da obra da conquista da ressurreição. De repente, quantas almas serão, alcançadas pelo esse amor imensurável através de nossas vidas, se nós estivermos na nossa posição. Aí nós, muitas das vezes, nos distraímos. Maria, uma jovem, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O anjo falando para ela: eu favorecida, morando aqui em Nazaré, morando nessa tenda, praticamente, excluída da sociedade. Mas você é favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significa, significaria. É porque eu já fui gago, desculpa. O que significa? Não dá para sair. Esta saudação, ela não entendeu. E quem vai entender uma linguagem dessa? Quando você vem na igreja, você ouve uma palavra de Deus, você anda, recebe uma revelação de Deus, você muitas das vezes precisa: Senhor, é isso mesmo? É para mim? Essa promessa, eu tenho direito? Será que o senhor não errou o endereço? Não. Meu amado, a gente não pode limitar o nosso Deus. A gente tem que estar atentos, porque nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. Como é que eu conduzo a minha vida nessa terra dos viventes? Ele é meu Senhor, Ele é meu guia, Ele é meu espelho, Ele é minha referência, Ele é meu modelo, Senhor Jesus. Eu não posso sair para lá e para cá a minha maneira, não. Tem coisas que eu preciso renunciar, tem coisas que não preciso o anjo aparecer para falar que eu não posso. Não precisa o anjo falar assim: isso você pode, isso você não pode. Não precisa. Tem situações que o nosso espírito está testificado pelo Espírito Santo e ele nos constrange. Os meus olhos não podem ser direcionados para lugares que entristecem o Espírito Santo. A minha boca não pode produzir palavra que
vai aparecer. A gente tem que estar conectado com Deus, meu amado. Nós somos o corpo. Nós somos membros de um corpo. A gente não pode estar desconectado com cabeça. Quem somos nós nesse mundo? Qual é a nossa direção? Nós não podemos estar distraídos, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Amém. Ele nos chamou. Ele nos chamou. E a gente tem que ficar assim: oh, se o Senhor nos chamou, estou aqui. O momento que o Senhor precisar de mim, estou aqui. E eu vejo isso através do filho de Isabel. Ele se chegou até essa senhora, porque ele sabia o roteiro. Ia precisar de um profeta. E ele escolheu o ventre de Isabel. O ventre que para a humanidade, pela ótica natural, era um impossível. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha só. Onde estava essa mulher, gente? Ela estava na sinagoga? Onde estava essa mulher? Ela estava em Nazaré. Ela estava, sabe, numa reunião. Não era nem um bairro, era uma reunião de família. Era um grupo, melhor dizendo, de famílias. Os olhos de Deus bateu lá. Bateu lá. Meu irmão, às vezes a gente fala assim: será que Deus está me enxergando? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está tão ocupado governando esse universo que ele não se lembra mais de mim? Ele não responde mais às minhas orações? Meu irmão, pode você estar onde for, como fala no Salmo 139, onde eu posso me esconder. Se eu desço, o Senhor está lá. Se eu subo, o Senhor está lá. Ele é onipresente. Ele tem intimidade. Ele tem intimidade com aqueles que buscam intimidade com Ele. E Ele é galardoador daqueles que têm intimidade com Ele. Qual é o nosso procedimento? Que posição nós estamos? Isabel estava ali, ó. A bênção não chegou. Nada estava acontecendo, sabe, de diferente. Mas ela estava ali, ó. Ela e o marido dela, dando apoio. Filha, vamos embora, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. A mulher era, sabe, era verdadeiramente um porto seguro para Zacarias. Vivia, sabe, de uma forma que agradava o Deus poderoso. E quando Deus precisou de um personagem para ele dar continuidade no seu cenário, no seu roteiro, ele lembrou: aquela ali. Aquela ali. Não importa. Sabe, não importa para a ciência, não importa. Deus é Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Não importa o nosso estado no dia de hoje. Não importa se tem crise. Não importa se hoje está difícil demais para a gente praticar uma profissão. Não importa se as dificuldades existem. Importa que nós temos um Deus provedor. Quando eu olho a vida de Isaac, eu preguei já sobre Isaac. Isaac está saindo como líder com o seu grupo, o seu rebanho, com o seu povo, para o Egito. Para o Egito. Por quê? Estava uma crise muito grande. Só o Egito dava um parecer de sobrevivência para ele e para o seu grupo. Para o seu grupo. Aí Deus falou: Isaac, você está indo para onde? Deus, eu estou indo para onde eu posso sobreviver. E estou levando esse grupo comigo. Espera aí, você me consultou? Mas a evidência, oh Deus, a evidência. Olha, isso aqui está tudo morrendo. Está tudo morrendo. A terra é estéril, não dá mais para ficar aqui. Eu vou ter que partir para o Egito com esse grupo, senão eles vão morrer. Não tem outra saída, Deus. Eu vou, Isaac, presta atenção. Você não vai a lugar nenhum. Como assim? Não vai para lugar nenhum, você vai ficar em Gerar. Como vou ficar em Gerar? O senhor não está vendo que estão morrendo?
Esse povo de Gerar está morrendo. Tudo que eles plantam, não, sabe, não tem colheita. Mas é aqui que eu quero que você fique. Ô Deus, deixa eu te falar uma coisa. O último lugar que eu queria ficar era em Gerar. Mas, segundo a tua palavra, eu vou ficar. Aí você vê a história de Isaac em Gerar. Todo mundo falido, todo mundo vivenciando, sabe, morte. Todo mundo vivendo falência, destruição. Ele pousou ali. Diz a Bíblia que o que ele plantava dava 100 por 1. O que ele plantava dava 100 por 1. Ô Isaac, e aí? Senhor é Senhor, hein? Cavava, vinha água num lugar estéril. Quer dizer, esse é o nosso Senhor. Ele não olha para a minha limitação, Ele não olha para o tempo presente que eu vivo. Ele é um Criador, Ele pode todas as coisas, para Ele nada é impossível. Agora nós temos que ter a confiança dEle. Nós temos que estar conectados com esse poder que muda a história. A gente olha nessa rua escura, a gente olha esse lugarzinho pequeno, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui conosco, porque eu tenho visto transformações aqui nesse lugar. Eu tenho visto Deus manifestando a sua fidelidade nesse lugar. E quantos passaram por aqui que hoje já não estão conosco e foram abençoados? Eu estava lembrando uma amiga do meu irmão Júlio, Jaco Júlio. Ela foi mandada embora da Globosat e ela estava desesperada, sem emprego, ela vinha sempre aqui. Ela não era uma pessoa a qual ela já tinha entregado a sua vida ao Senhor, mas ela vinha, porque ela via a referência de Júlio e de Kathleen. Ela vinha. O que aconteceu com ela? Eu orava aqui, que ela falou, pastor, olha, eu quero voltar para a Globosat. O próprio Júlio já falou assim, é difícil, porque a Globosat, ela não dá outra oportunidade quando manda embora. A Globosat não coloca ninguém de volta, é difícil. Mas nós oramos, ela pela fé dela, ela queria entrar. E o que acontece? Ela voltou para a Globosat. E aí, cadê ela? Ficou na Globosat. Mas eu vi o poder de Deus aqui. A Globosat não restitui ninguém não. Quem saiu, saiu. Vamos orar. Ela voltou. Está toda feliz que eu vejo lá no Facebook, postando todas as festas da Globosat, toda feliz. Mas eu falo assim, Senhor, ela tem referência que aqui ela encontrou uma resposta. Amém. Então é isso que a gente espera de Deus, a gente tem que ter essa resposta, meu amado. Meu amado, eu olho para o meu filho, olho para minha filha, olho para esse mundo e falo, Senhor, só os seus cuidados. Só os seus cuidados. Porque eu não vou ficar ansioso, não, meu Deus. Os seus cuidados, Senhor. Porque é bala perdida. Aliás, nem é bala perdida, é bala direcionada pelo inimigo. É peste perniciosa, é tanta coisa, meu amado. Que se você não confiar nesse Deus, tu fica sem dormir. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temos, porque achaste graça diante de Deus. Quer dizer, ai, Jesus amado, que nós possamos achar graça diante dos olhos de Deus, meu amado. Que você possa passar a leitura para Ele, Senhor, que eu me ache, sabe, sobre a sua graça, que os seus olhos de misericórdia estejam direcionados na minha vida, Senhor. Na minha família, no meu lar, no meu casamento, na minha saúde, Senhor. Que eu venha achar graça, Senhor. Diante da sua graça, Senhor. Achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo. A Maria falou, peraí, que linguagem é essa? Vai devagar. Vai devagar.
Que linguagem é essa? O senhor está falando com Maria. Você sabe onde o senhor está? O senhor está em Nazaré. O senhor está em Nazaré. Senhor, dá uma olhada na janela, vê onde o senhor está. Aqui não tem nada, meu. O senhor tem certeza que o endereço é esse? É, meu amado, a grandeza de Deus. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Veja bem. Ela falou: mas como pode acontecer? Eu sei, sabe, que essa linguagem é uma linguagem, mas vamos lá, como vai ser? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meu irmão, que promessa é essa? Para quem? Para Maria. O que ela fez, pastor? A Bíblia não fala o que ela fez para merecer essa honra. Você não vê a Escritura falando o que ela merecia para ter essa honra. Mas o nosso Deus te conhece deitado e levantado. Glória a Deus. Ele devia estar ali, monitorando. Eu preciso da mãe do Salvador. Eu preciso gerar no ventre o Salvador. Meu irmão, quantos lares o Senhor Deus visitou com seus olhos? Quantos lares? Quantos lares Deus visitou para achar uma que pudesse ser honrada? Os olhos de Deus passeando sobre a terra, procurando quem? Ele tem planos para a obra redentora. Para a obra redentora. Tem planos. Ele tem planos, meu amado. Ah, mas é distante, eu não posso. Ah, é meu amado, minha amada. Oh, meu Deus. Ah, mas uma logística para me chegar, meu irmão, meu amado. Será que isso vai impedir, de repente, de você estar aqui essa noite, de repente Deus te usar tremendamente nesse ambiente, para cura, para libertação, para restaurar casamento, para fazer a obra redentora de uma forma sobrenatural? Será que a logística vai te impedir? Vai ser bloqueio? Quem pode dizer amém? Amém. Respondeu hoje: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, olha só, olha a ligação, olha a conexão, olha o plano de Deus, olha o roteiro de Deus, já falando, Isabel. Maria deve ter se assustado. O que tem Isabel? É sua prima, né? O que tem ela? Olha a notícia. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Espera aí. O que é isso? Eu já estou achando um lógico que vai acontecer comigo. E aconteceu o que com Isabel, meu amado? É para impactar. O que aconteceu na tua vida, Rodolfão? Meu irmão. O que aconteceu na vida da minha irmã? Se aconteceu na dela. Porque ela é mulher de Deus, vai acontecer em mim, que eu também sou mulher de Deus. Aleluia. O casamento dela é uma bênção, o meu vai ser uma bênção também. Mas eu não tenho nem marido, mas já está existindo ele. Quem está entendendo o mistério? Amém. Isabela, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Aí tem essa palavra que é para mim e para você, versículo 27. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quem pode dizer amém? Amém. Meu irmão,
Davi, sim, você vai ser rei. Quem ia acreditar? Quem ia acreditar? No momento que Deus escolheu para ser rei, naquele momento, um menino de 16 anos, pastor, vulnerável, quem ia acreditar, meu amado? Moisés, 85 anos, lá em cima do Monte Sinai, velhinho, já com a sua roupa, já. Deus aparece para ele na sarça e fala: Moisés, presta atenção, o que você tem, Moisés? Moisés, tem nada, tem um pedaço de pau na minha mão. Pois escuta o que eu vou te falar, Moisés. Esse pedaço de pau vai ser o instrumento do maior milagre do Antigo Testamento. Dá para acreditar, Moisés? Dá para acreditar? O maior milagre do Antigo Testamento vai ser através desse pedaço de pau que está nas suas mãos. Dá para acreditar? Moisés, você vai ser o libertador de Israel. Dá para acreditar? Quando nós ouvimos uma palavra de Deus, meu irmão, testificou em nós, bateu no nosso espírito, testificou. Meu irmão, agarra, porque para Deus não há impossível. Agora você tem que estar na posição, meu amado. Ô minha amada, você tem que estar na posição. Até quando? Será que você não crê, sabe, no poder desse Deus? Poder de transformação, de regeneração? Será que você não crê mais que esse Deus muda história, muda atitudes, muda filho, muda filha, muda marido, muda esposa, muda cenário financeiros? Será que você não crê? Muda, meu amado, esse poder de Deus está à nossa disposição. Ele se agrada, nós ouvimos aqui na quinta-feira, Ele se agrada em nos abençoar. Quinta-feira nós ouvimos isso de Deus. Ele se agrada em abençoar o seu pequeno rebanho. Quem são? Nós. Ele se agrada, meu amado. Fique na posição. O tempo vai chegar na hora oportuna. Fica ali, na expectativa. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu estou na presença de um Deus poderoso. Eu confesso um Deus poderoso e imutável, atuante. O sobrenatural vem na vida dessas duas mulheres, sabe, verdadeiramente os extremos. Uma velha demais, uma novinha. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Versículo 39 diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Lá foi ela. Aqui eu já faço uma leitura. Ela chegou saudando. Ela chegou com educação. É o perfil que a gente vê de Maria. Nós não conhecemos Maria até então. Aqui ela chegou cumprimentando, ela chegou, quer dizer, uma mulher educada. Uma mulher que tinha referência de comportamento. Aqui a gente já vê o perfil de Maria. E aqui a gente vê também que ela se dispôs a uma região montanhosa. Quer dizer, você vê que a Bíblia revela que ela foi para um lugar longe. Foi para um lugar onde, sabe, o caminho que ela ia trilhar era um caminho que requeria esforço. Isso dá uma leitura que essa mulher, sabe, era uma mulher valente, corajosa, com vontade. Não era preguiçosa. Não era preguiçosa. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quer dizer, lá dentro, João Batista já estava. Eu reconheço esse Espírito. Lá dentro do ventre dessa mãe. Ele já estava lá.
eu já estou ligado, eu estou conectado, porque ele estremeceu com a presença do Salvador. Ele estremeceu. Ficou possuída do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, ó Maria. Eu estou testificando, Maria. Isabel continua: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha só, olha só, olha a identificação, olha a sintonia. Ela já estava convencida que o ventre de Maria estava sendo gerado, Senhor! Olha, meu irmão, a identificação. Tem gente que ainda não conhece o Senhor, que está na igreja há tanto tempo. Está na igreja há tanto tempo e não tem ainda a identificação da voz do Senhor. Não consegue discernir a voz do Senhor. Para conseguir discernir a voz do Senhor, tem que apagar, tem que desligar todos os volumes. Eu venho para a igreja, eu vou desligar os volumes das preocupações, aquilo que bloqueia, porque eu preciso ver a voz desse Deus, porque através da sua palavra a minha vida pode ser mudada hoje, a minha história pode ser mudada hoje, a minha realidade pode ser mudada hoje. Aquilo que estava, sabe, de uma forma fustigada todo o tempo para que a minha vida fosse uma vida amarrada, vai ser liberta. Amém. Porque não tem encantamento que consegue resistir à presença do Salvador, meu amado. Quando nós recebemos a presença do Salvador, aquilo que estava, sabe, fustigando, aquilo que estava nos tentando parar, bloquear, aquilo não resiste. Esse poder. Por logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Meu irmão, olha ali, olha o bebezinho lá no ventre. Já estava alegre pelo chamado dele. Já estava convencido que a vida dele ia ser uma vida diferente. Convencido, lá dentro do ventre. Alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. As palavras que vêm da parte do Senhor se cumprem. Amém. Que palavra você já ouviu? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem verdadeiramente a preocupação, a preocupação de ouvir a voz de Deus? Eu vou para o culto, eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu creio que se ele lançar sobre a minha vida a palavra, eu tenho certeza que a palavra vai se cumprir. Eu tenho certeza que o favor de Deus que Ele revelar através desse culto vai se cumprir. A expectativa é essa, meu amado. Eu vejo aqui um bebezinho lá no ventre, se alegrou, ouvir a saudação. Eu não vou continuar, deixar para uma outra oportunidade, mas eu quero falar para os irmãos essa noite. João Batista, ele nasceu e ele foi justamente o fiel. Ele foi, verdadeiramente cumpridor do roteiro de Deus, nos seus mínimos detalhes. Ele preparou a chegada de Jesus, o roteiro. João Batista prepara a chegada do Salvador. Aí quando você examina a Escritura, você vê que em detalhes João Batista cumpriu o seu chamado. Cumpriu o seu chamado. E quando o Senhor Jesus, já no seu ministério, aos 30 anos, praticando
seu ministério, se chegou para se cumprir a Escritura, aonde estava João Batista? Onde estava João Batista? Na sua posição. 30 anos. Chegou o momento de Jesus ser batizado. Jesus ser batizado por João Batista. Aonde estava João Batista? Estava distraído? Estava ocupado com outras coisas seculares? Estava ocupado com situações da sua realidade? Ocupado com o roteiro de Jesus, de Deus. O Senhor Jesus chegou e falou assim: esse aí é o Salvador. Que eu diminua e ele cresça. Eu sei que meu ministério está encerrando aqui, mas o dele está iniciando. Então, qual o roteiro? Deus escolheu 2 mulheres. E dessas mulheres saíram os personagens que mudou a história da humanidade. Que mudou a história da humanidade. Então, meu amado, será que você está na posição? Será que você está na posição? João Batista estava na posição. Cadê João Batista para me batizar? Estou aqui. Imagina Jesus, pronto para iniciar o seu ministério. Mas ele precisava cumprir a cerimônia, o roteiro de Deus. Feche os teus olhos, meu amado. Ouve a sua cabeça. Eu te pergunto, meu amado, será que você está na posição? Será que o Espírito Santo já te convenceu que essa tua posição é a que agrada a Deus? Será que você está convencido que você está, na posição que Deus, Ele planejou quando te chamou lá do submundo? Será que você está na posição quando Deus te chamou lá dos seus pecados? Será que você está na posição quando Deus te chamou lá do império das trevas? Será que você está na posição ou você está distraído, esperando? Será que você, se convence que Deus tem o melhor para a tua vida e você está insistindo em sair dessa posição? Deus deseja realizar em você aquilo que Ele planejou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e Ele nos separou e nos colocou no seu reino, e Ele deseja, da tua vida, se realizar. Quando Ele olhou para Jesus, Ele falou: este é o meu filho amado, no qual eu me realizo. Será que o nosso Deus pode olhar hoje para você, ver você nessa posição e falar: eu me realizo nela, e ela vai ser recompensada? Porque ninguém faz algo para Deus que Ele não recompensa. Agrada-te do Senhor. Será que você tem conseguido entender as orientações de Deus? Será que você consegue entender, aquilo que Deus tem para você, para a sua família? Em nome de Jesus, meu amado, nós viemos aqui nos reunir em nome de Jesus. Nós viemos prestar um culto ao Senhor. E Ele nos ama. Ele deseja que você desenvolva esse relacionamento com Ele. Ele está desejoso. O teu relacionamento se esfriou. Por quê? O pecado está te impedindo de você se relacionar com Deus. Abre mão, meu amado. Abre mão, minha amada. Será que a distração desse mundo está impedindo de você se relacionar com Deus? E Ele deseja realizar o plano dele, o roteiro dele. Ele não te chamou para você viver uma vida, de sofrimento. Ele não te chamou não para isso. Ele te chamou para que você seja testemunho dos feitos. Ele te chamou para que você seja um divulgador do reino, através dos valores realizados na tua
expectativa de Deus para esse mundo, para o ambiente onde você trabalha, para os seus colegas na escola, para o seu ambiente. Nosso Deus quer que você reflita, meu amado, sobre a tua vida essa noite. Será que você está na posição? Será que o Senhor Deus se realiza em você? Meu amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça hoje a tua decisão. Eu quero, Senhor. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais viver essa vida, Senhor, de sofrimento. Eu não quero ver essa vida manifestada em mim. Eu quero o teu reino, Senhor. Eu quero o teu favor. Eu quero a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero que a tua vontade se cumpra em mim, Senhor. Eu quero a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, receba essa palavra. Deus chamando para uma vida digna, Deus chamando para uma vida onde você venha ser exemplo dos cuidados dele para esse mundo. Não importa quem você é, não importa. Tu vê que o Senhor Deus pegou os extremos, uma jovem e uma anciã, e realizou o querer dele. Não importa. Não importa, basta você falar: eu desejo, Senhor, que a sua vontade se cumpra em mim, Senhor, se realiza no meu futuro, Senhor. Eu quero vivenciar, Senhor, testemunhando que os seus cuidados existem, que os seus cuidados são reais, Senhor. Assim como o Senhor cuidou de Isaac lá naquela terra estéril, naquela crise, Senhor. E o Senhor cuidou de uma forma extraordinária, que colocou até ciúme, inveja no povo daquele lugar, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor, essa noite. A tua igreja que se reuniu aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir a sua orientação. Senhor, seja com o teu povo, seja com esse lugar, seja com esse ambiente, seja com teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que se cumpra a tua promessa na vida dos teus filhos, Senhor. Que todo bloqueio caia por terra, todo impedimento caia por terra, Pai. E que teu povo seja um povo, Senhor, que venha revelar o seu plano, a sua obra redentora para esse mundo que está padecendo no maligno, Pai. Comece em nossas vidas, Senhor. Comece em nossas vidas, Senhor, o realizar a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Eu não vou parar. Esta é muito longa. Vou contigo. Eu convido você, meu amado, a trocar de posição. Vamos ficar de pé e receber esse hino como uma oração. Como uma oração. Faça esse hino uma oração. Tantas aflições eu tenho que
irmão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou sair e vou falar profeticamente para todo mundo. Você tem um chamado, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Filho, tem um chamado. Tem um chamado. Vamos sair do lugar, vamos lá. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. Você tem um chamado em nome do Senhor Jesus. Você tem um chamado, tem um chamado, tem um chamado. Você tem um chamado, levita. Oh, tem um chamado. Oh, glória. Você tem um chamado, tem um chamado, tem um chamado. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu. Oh Pai, o Senhor não olhou para nossas fraquezas, não. O Senhor olhou para os seus olhos de Criador. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor, leva o teu povo em segurança. Que essa semana, Senhor, essa semana seja uma semana de divisor de águas, Senhor. Que o sobrenatural, Senhor, se manifeste na nossa realidade. E que esse amor imensurável, que a orientação dos seus santos espíritos esteja conosco dia após dia, desde agora e para sempre.